A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um breve resumo da lição 5, que trata sobre dons de elocução, para que você possa estar entendendo essa lição em poucos minutos. O nosso texto áureo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. A nossa verdade prática: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica. A nossa leitura bíblica encontra-se na primeira carta aos Coríntios 12, versículos 7, 10, 12, e também no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, versículos 26 a 32. É importante você estar com a sua Bíblia e acompanhar aí essa leitura bíblica. Faça essa leitura aí para que você venha entender melhor este assunto. Quais os objetivos desta lição? Após esta aula, o aluno deverá estar apto a: número 1, expor biblicamente o dom de profecia. 2, explicar o dom de variedade de línguas. 3, examinar o dom de interpretação de línguas. Introdução. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Então, estes são os propósitos especiais destes dons ora estudado, ok? Que são os dons de elocução, que veremos aqui 3 dons dentro dessa categoria, dons de elocução. Vamos para o primeiro dom. Dom de profecia. Encontrado também na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 10. O que é dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia, relatado por Paulo na primeira carta aos Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. É importante você entender isso, até para você entender mais na frente também sobre os outros demais dons. No caso do dom de profecia, sabemos que é uma mensagem inspirada pelo Espírito. Agora, essa profecia, ela vem em uma língua conhecida, tanto para quem fala, como também para quem ouve, certo? E o objetivo é edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem, aquela pessoa a quem Deus está falando, certo? Sempre com estes propósitos aí, exortar e consolar. Sempre acontece assim. A relevância do dom de profecia. O apóstolo Paulo, ele exortou a sua busca. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 14 que é para buscar todos os dons, e principalmente o dom de profecia. Mas é importante também saber, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Ele mostra que deve ter ordem, deve ter decência no culto. Por isso é importante ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que vai tratar da ordem e decência do culto. Os crentes de Coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Paulo mostra isso no capítulo 14, 29, que os crentes têm liberdade para julgar estas profecias. Até porque nós vamos entender que existem 3 fontes para as profecias, certo? As profecias possuem 3 fontes distintas. Quais? Deus, o homem
ou o diabo. Isso pode acontecer, sim. Alguém pode estar falando enviado ou inspirado por Deus. Mas também alguém pode falar apenas de espontânea vontade. Nesse caso é o homem. Ou o diabo também pode estar intervindo aí na vida de alguém para transmitir uma mensagem, mas sabemos que essa fonte não é de Deus, não é do homem, é do maligno, certo? Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Então, cabe à igreja, cabe a cada crente estar se cuidando para não se deixar levar pelas falsas profecias. Sempre aconteceu no Antigo Testamento, também não é diferente agora. O Senhor Jesus nos alerta o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 5, 7, versículo 15. Ok? Então vigiemos, tenhamos bastante cuidado em relação a esse assunto. Mas também encontramos na Bíblia a sua importância e Paulo incentiva a buscarmos o dom de profecia. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Isso é importante. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A igreja não deve ser conduzida pela profecia, pelo profeta, pela uma profeta, não. Ela deve ser conduzida pela palavra. A palavra de Deus, ela não falha. As profecias, elas falham, visto que temos aí três fontes: Deus, o homem e o diabo. Então, para não haver dúvidas, o correto é que a igreja seja dirigida pela palavra do Senhor. Vamos para o tópico 2. Próximo dom, variedade de línguas. Encontrado em 1 Carta aos Coríntios 12, versículo 10. Certo? O que é o dom de variedade de línguas? O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Veja que aqui é diferente do dom de profecia. O dom de profecia, quem profetiza, ele vai transmitir uma mensagem clara. Tanto quem está falando como quem está ouvindo estão entendendo. Já o dom de variedade de línguas, a pessoa vai ser usado para falar em língua, mas ele não entende, ok? O próprio falante não entende. Vejamos como isso é importante. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Quem é beneficiado é o crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas não trazem essa edificação, exortação, como tem a profecia. Elas são para devoção espiritual do crente que recebe este dom. Então, primeiramente, quem é edificado, é claro que é aquele crente que fala em línguas estranhas. A igreja não. A igreja não é exortada e nem edificada através do dom de variedade de línguas. Entenda isso. Profecia, toda a igreja é beneficiada. Variedade de línguas beneficia particularmente pessoas. E a atualidade do dom? O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim fará até a sua vinda, ok? Embora algumas pessoas venham dizer que os dons cessaram, não. Devemos acreditar que o Senhor continua abençoando os crentes com os dons. Vamos para o terceiro tópico: interpretação de línguas. Definição do dom. Interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então já sabemos, uma língua estranha. Agora Deus vai usar alguém para interpretar
aquela língua que foi estranha, que é diferente, e fazer para nós aqui uma tradução na nossa própria língua, ok? Isso é interpretação das línguas. A diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. A pessoa fala e toda a igreja vai entender, certo? Conclusão deste assunto. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, portanto não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Glória a Deus, que Deus abençoe você. O objetivo aqui é fazer um resumo para que você entenda esta lição, ok? E eu quero convidar você a se inscrever neste canal Educação Cristã. Estamos sempre trazendo conteúdos para a edificação da sua vida e principalmente comentando as nossas lições bíblicas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo. Que Deus venha abençoar você ricamente.